Livro de Atos, capítulo 1. Quero ler com os amados a partir do verso 9. Atos 1, a partir do verso 9. Diz o seguinte a palavra de Deus. Ditas estas palavras, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Aleluia! Deus maravilhoso, eu peço a Ti a Tua bênção, que neste momento nós possamos glorificar o Teu santo nome, que neste momento, Senhor, nós possamos entender a Tua palavra. Eu peço isso sim a Ti, cada um de nós aqui, que possa, meu Deus, abrir o coração e permitir que a Tua semente caia numa terra fértil, para que a Tua palavra produza os frutos a 30, a 60 e a 100 por 1 nas nossas vidas. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se sentar por um instante? Ou por vários instantes? Amém? Glória a Deus. Estamos em 2014 e eu já quero falar para você da camiseta oficial da Marcha para Jesus. Você viu aí, eu e o pastor aí, né? Então, se prepare, em maio tem Marcha para Jesus e você pode já se preparar para ir com a camiseta da marcha, marchar para o Senhor. Amém? Se prepare para adquirir a sua camiseta da marcha. Amados, diante da palavra de Deus, nós observamos muitas instruções para nossas vidas, muitas instruções. E eu quero intitular a mensagem de hoje como o maior evento da história contemporânea. Muitos eventos já aconteceram, muitas coisas já aconteceram. E nós mesmos cristãos, a gente está acostumado a dar ênfase a coisas grandes que a história já nos mostra. Como, por exemplo, a vida do nosso Senhor Jesus. Marcou a nossa história, sim ou não? Sim. A gente vive em 2014 depois de Cristo. Amém? Seja o nosso amiguinho ateu ou à toa. Feminino de ateu é ateia. Mas seja ateu ou à toa, né? Amado, a pessoa vive na era depois de Cristo. Amém? Então marcou a história. Marcou, não tem como não ser diferente. E a gente está acostumado a dar bastante ênfase na vida de Jesus. Quando ele chegou para exercer o plano da salvação, aí nós soubemos a história dos anjos que tocavam as trombetas, soubemos a história dos reis que vieram dar presentes, soubemos como ele cresceu, que aos 12 anos ele já sabia tudo e conversava com os doutores da lei. Sabemos quando ele iniciou o seu ministério, quando ele fez os seus milagres, quando ele foi afrontado, traído, quando ele foi para a cruz, quando ele foi colocado na sepultura, quando ele ressuscitou no 3º dia, quando ele se mostrou para 1, para 12, quando ele se mostrou para uma multidão e depois quando ele sobe aos céus. Às vezes muitas pessoas sabem assim: Jesus veio, cumpriu o plano de salvação e ressuscitou. E às vezes até se esquecem da outra parte, que ele subiu aos céus. As pessoas viram ele subir aos céus. Está escrito aqui no texto: ele foi levado às alturas à vista deles.
E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Deve ter sido uma cena muito bonita. Você já pensou? Jesus estava conversando com eles. Eles estavam todos juntos. De repente ele começa a levitar. Se ele tinha 1,70 m, aliás, se ele tinha 1,66 m como eu, daqui a pouco ele tinha 1,70 m. Daqui a pouco ele tinha como se tivesse 1,78 m. Daqui a pouco olhava, nossa, eu acho que ele tem 2 metros. Daqui a pouco ele tem 3, 4, 5, 10. Ele foi subindo, ele foi crescendo, ele foi subindo. Daqui a pouco as nuvens começam a envolvê-lo, e todos percebem que ele desaparece no meio das nuvens. As pessoas viram com os olhos Jesus ressuscitando e subindo aos céus. E é interessante aqui nesse texto, você pode acompanhar comigo novamente, o verso 9 ali, que Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e a uma nuvem o encobriu diante dos olhos de todos. Verso 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram do lado deles. O que aconteceu ali? Jesus subindo e os anjos aparecendo, um de um lado e o outro do outro. E os anjos observaram algo. Deixa eu ter atenção para mim. Os anjos observaram algo. As pessoas estavam de boca aberta. As pessoas estavam maravilhadas. Quem não ficaria? Até eu. Jesus subindo, as nuvens o encobrindo ali. Os anjos perceberam, os anjos observaram que as pessoas ficaram ali estupefadas. E os anjos dizem assim, verso 11 agora: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Será que esses anjos estavam de ironia? Amado, se tem alguém que começa a levitar do teu lado, você não ia ficar assim? Você não ia fazer isso? Ia, claro que ia. Jesus começou a levitar e é claro. É claro que todo mundo ia olhar para cima. Os anjos chegam e perguntam, por que vocês estão olhando para o alto? Por que vocês estão olhando para as alturas? Óbvio, eles estavam contemplando a assunção de Jesus aos céus. Mas os anjos queriam chamar a atenção de todos. E eles conseguiram chamar a atenção daquelas pessoas. Porque eles dizem assim, por que vocês estão olhando para o alto? Quem está chamando a atenção de vocês? Preste atenção. Vocês viram ele subir? Pois da mesma maneira que ele subiu e as nuvens o encobriram, da mesma maneira ele vai voltar no céu, nas nuvens. Ele vai aparecer nas nuvens. Não é cavalgando num cavalo branco, como diz muitas canções por aí. Amém? Quem vem cavalgando sobre os montes era Salomão, o encontro de sua amada. Eu até posso usar isso como uma forma ilustrativa, mas cuidado até com o que você canta, em nome de Jesus. Amados, os anjos disseram assim, olha, do jeito que eles subiram nas nuvens, do jeito que eles foram, ele vai voltar. Ele vai voltar. Então, assim como é importante você saber que Jesus morreu na cruz por você, é importante você saber lembrar que Jesus volta nos céus por você, para te buscar. E isso nós devemos esperar. Nós devemos esperar Jesus voltar. Nós devemos ansiar a volta de Jesus. Amado, e essa volta de Jesus, ela se dá por fases, ela se dá por etapas. Nós chamamos de parousia as etapas da vinda do nosso Senhor Jesus. Não pense que Ele não volta mais. Não pense que Ele foi para o céu e esqueceu de nós. Não. Por enquanto o Espírito Santo tem cuidado de mim e de você. O Espírito Santo está na terra, zelando das nossas vidas, nos convencendo do pecado, nos convencendo da justiça, nos convencendo do juízo. Mas Jesus volta. Jesus em breve volta. E Ele vai voltar nas nuvens para buscar aquele que estiver preparado. Você está preparado? Ixi! Senhor, então vou ter que pregar mais um pouquinho.
Jesus volta! Glória a Deus! Jesus volta! Amém? Mas como ele volta? Quando ele vai voltar? Quando? Ele volta e quando? Como? Como é que vai ser isso? Quando? Uma respostinha bem básica para você. Vamos lá, Mateus 13:32. Perdão, Marcos 13:32. Você está ali em Atos, volta um pouquinho. Marcos 13, verso 32. Quando que Jesus volta? Tem a resposta aqui, ó. Mas, a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Verso 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se é tarde, se é meia-noite, ou se é o cantar do galo, ou se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que porém vos digo é, vigiai. Amado, uma coisa é certa, Jesus volta. Você pode repetir isso comigo? Jesus volta, vamos lá no 3, 1, 2, 3. Jesus volta! Isso é certo. Ele veio e ele volta. Quando? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Quando Jesus estava nesta terra, os discípulos queriam meio que investigar para saber quando Jesus iria voltar. Como Jesus era Deus, mas ele também era homem, então ele dá uma explicação aqui, dá uma explicação lá, cogita possibilidades. Ele dá alternativas. Mas depois que ele morre e ressuscita, antes dele subir aqui em Atos 1, nesse texto que nós lemos, os discípulos questionam novamente: Senhor, agora o Senhor já ressuscitou, e agora? Quando o Senhor volta? Aí ele corta a conversa. Ele diz: não nos compete saber. Por quê? Porque agora ele não podia mais dar argumento. Por quê? Porque agora ele era 100% Deus. Ele já estava com o seu corpo glorificado. Observe que aqui no 32 ele diz que nem o filho sabia. O filho não sabia enquanto estava na terra. Mas depois que ele voltou para o céu, ele ficou sabendo. Por isso que ele desconversa. Não vos compete saber. Qualquer coisa que ele falasse, ele ia dar margem para o pessoal fazer cálculo. O oitavo, o segundo, o quinto, é o sinal. Opa! E o povo já adora fazer cálculo, né? Tem um líder de uma igreja que guarda o sétimo dia, ele profetizou que Jesus voltaria no século XVIII. Não voltou. Mas nós estamos esperando Jesus voltar. Amado, não se preocupe com a data, se preocupe em estar pronto para a volta de Jesus. Porque daquele dia e hora, ninguém sabe. Se vai ser de meia-noite, de manhã, no cantar do galo, ninguém sabe. Nós precisamos estar preparados. Porque se Jesus voltar e nós não estivermos preparados, ai. Começam os ais que o Apocalipse nos revela. Começam os ais. Queridos, então veja bem, quando Jesus volta, não sabemos. Precisamos então estar preparados para a volta de Jesus. Amém? Amém. Quem está se preparando aqui para a volta de Jesus? Amém. Continue, é a melhor coisa que você faz. Tessalonicenses, abra lá, carta aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses. Capítulo 4. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Quero ler o 16 e o 17. Então, quando você já sabe quando ele vai voltar. Agora, como? Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4,16 diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo
dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Toca no ombro de alguém e diz assim: Jesus vem te buscar. Jesus vem te buscar. Aleluia. Glória a Deus. Como Jesus volta? Vamos observar alguns passos aqui que nós observamos no 4,16. Porquanto o mesmo Senhor. Amados, primeira lição que nós tiramos aqui: Deus vai dar a palavra de ordem. Ninguém está sabendo aqui na terra o dia que Jesus volta. Os anjos não sabem. É o Pai e o Filho. Agora o Pai e o Filho sabem. Quando será esse momento? Nós não sabemos. Mas a Bíblia diz que é para a gente ficar preparado. Então sabe o que eu imagino às vezes? Que Deus está como se fosse com aquela bandeirinha de corrida automobilística. E Deus está assim com o seu pé na frente, olhando para a terra, olhando e observando o comportamento dos homens, as atitudes, aquele que se decide por Jesus, aquele que se esforça ou aquele que o rejeita. E Deus está ali. É agora, não é? E os anjos, é agora, Deus. Deus, não, calma. É agora, Deus, calma. É agora, Deus, calma. É agora, Deus, calma. E de repente, o Senhor dos Exércitos começa. 3, 2, 1... Já! E toca a primeira trombeta. De repente vem a segunda. Eu não sei como é que vai sair essa trombeta. Eu sei que vai ser linda. E daí a Bíblia diz assim: ao ressoar a última trombeta, começa o arrebatamento. O que foi no arrebatamento? O que acontece nisso tudo? Amada, essa história é linda demais. É linda. Olha ali no 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem. Quem vai dar ordem para começar isso daí? Deus. Amém? Quem vai dar ordem para começar o processo do arrebatamento? Deus. Ok. Segundo, o arcanjo vai falar. Porque a Bíblia diz o seguinte: olha, ouvida a voz do arcanjo. Eu imagino que o arcanjo, que é o chefe dos anjos, vai dizer assim, como um maestro fazendo seu compasso. E os anjos começam a tocar as suas trombetas. Ele dá a ordem. Deus fala: é já. E começa a primeira trombeta e vai a segunda. O arcanjo fala lá início. E as trombetas começam a tocar. Observem. Deus dá a sua palavra de ordem. Segundo, ouvindo a voz do arcanjo. Terceiro, ressoada a trombeta de Deus. Então, descerá dos céus. Quem começa a descer dos céus? Jesus do seu trono. Hoje ele está do lado de Deus, está na destra de Deus. A Bíblia nos dá a ideia de céus, 3 céus. Nós entendemos que Deus estaria no terceiro céu. Ele lá sai do seu trono. Eu imagino que ele vem para o seu segundo céu. Para você ter uma ideia dessa questão de céu, meu amado, o primeiro céu é esse que você vê, esse céu azul hoje, lindo, maravilhoso. Amém? O segundo céu é lá um pelãozão, aonde ficam os astros, os planetas, as estrelas. O terceiro céu não tem como a gente dimensionar, que é o lugar da santa presença de Deus. Aí ele sai de lá, bem pertinho dos planetas, talvez coloque a pontinha do pé em cima da Terra e a outra em cima da Lua. Aí ele desce mais um pouquinho, vem esse céu atmosférico. Lindo isso, lindo. Amado, esse dá filme de Hollywood. Para incentivar os crentes vigiarem e se prepararem para se encontrar com os seus anos. É
Maravilhoso isso! Maravilhoso! E ele descerá dos céus. Engraçado que algo acontece antes do arrebatamento. Antes do arrebatamento. A Bíblia diz, quando ele aparecer no céu, os mortos vão ressuscitar. Você pensou nisso? Quem tem medo de fantasma aqui? Só ninguém tem medo de fantasma, está todo mundo na igreja. Fantasma não existe, né? Que existem demônios que atormentam pessoas, tomando formas até humanas, usando a voz de pessoas. Amados, a Bíblia diz que os mortos vão ressuscitar primeiro. Quando a trombeta tocar, os mortos vão ressuscitar. Quais mortos? Todos? Não. Já vou mostrar para você em Coríntios ali que apenas os mortos salvos ressuscitam neste momento. Apenas aqueles que morreram em Cristo Jesus. Somente aqueles que andaram com Deus, entregaram a sua vida para Deus, estes, neste momento, ressuscitam. Você tem algum crente que você conhece e já morreu? Eu tenho. Então, esse crente, esse homem ou essa mulher que morreu salvo, no dia do arrebatamento, essa pessoa vai ressuscitar e ela vai encontrar Jesus nos ares. Olha o que acontece na sequência. Olha lá comigo. E descerá dos céus. Todos estão acompanhando? E descerá dos céus. E os mortos em Cristo. É os mortos ímpios que ressuscitam? É os mortos em Cristo. Ou seja, os mortos salvos. Aquelas pessoas que morreram estão salvas. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essas pessoas vão ressuscitar. Eu fico imaginando a cena de quando Jesus ressuscitou. Quem sabe dessa informação que eu vou dar agora? Jesus Cristo, quando ressuscitou, a Bíblia diz que as tumbas se abriram e muitos santos ressuscitaram. Quem sabia disso? Algumas pessoas. Amado, quando Jesus ressuscitou, ele tirou um santo da sepultura lá. Eu só fico imaginando aquelas pessoas saindo e entrando no meio da cidade. E todo mundo olhando. Teve gente que saiu correndo 3 dias. E teve gente que começou a chorar. Teve gente que eu acho que começou a orar em língua estranha. Deve ter sido lindo. E vai ser assim. Só que dessa vez eu imagino que essas pessoas não vão se encontrar conosco agora. Quando a trombeta tocar, essas pessoas da sepultura recebem o corpo glorificado e vão para o céu. É esse o entendimento que a Bíblia nos dá. Eles da sepultura, eles vão para o céu. Mas não para o céu lá na presença de Deus. Para esse céu atmosférico. Onde Jesus vai estar. Olhe lá. Dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, ou seja, os mortos ressuscitam em seguida, acontece algo. Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados junto com eles. Eles quem? Jesus, os seus anjos e os salvos ressurretos. Nós seremos arrebatados e nos uniremos a esse grupo que vai estar lá no céu. Nas nuvens. Para quê? Para encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amado, essa semana nós realizamos uma cerimônia de casamento. Foi muito bonita. E é emocionante aquela expectativa, né? De fechar a porta, o noivo prostrado ali no altar, de repente começa aquela marcha. E ela vai entrando. Amado, o encontro dos dois é algo lindo. Imagine o encontro de Jesus, o noivo, com a sua noiva. E aonde? Nos ares. Quem está de plateia? Os anjos. Quem está na orquestra do coral, meu Deus? Os serafins, os arcanjos, os querubins. Amado, vai ser o evento mais lindo. Se prepare para esse
medroso vai colocar brother no chinelo. Não tem comparação, não tem. Sou meio poética hoje, né? Oh, Jesus. Não liga não, eu sou literária. Não liga não. Amados, vai ser lindo demais. Vai ser lindo demais. Nós seremos arrebatados. Pastor, o que é esse negócio de arrebatados? No latim, a palavra rápidos, né? Significa raptar rapidamente e com força. Amém? Memoriza isso então aí comigo. Essa palavra, no latim, essa palavra no latim, rápido significa raptar rápido e com força. Tenho aqui comigo uma bateria de violão, aqui pertinho. Esse é meu exemplo. Está aqui. Ela está aqui. De repente passa alguém e rapidão a bateria dali. Arrebatou ela. Rapidamente e com força. A ideia da força tem que estar presente. Vai ser muito rápido. Muito rápido. E do grego nós temos a palavra arpasso, que está literalmente ligada com arrebatamento, que a gente já sabe que é raptar rapidamente e com força. É isso que Jesus vai fazer com a igreja. Ele não vai te saudar com aquela mão mole assim. Sabe aquelas pessoas que saudam você sem aquela mão mole? Não. Jesus vai pegar com força e vai ser rápido. Sabe como é que Jesus vai fazer? Vai ser com força e vai ser rápido. Pastor, não vai doer? Não, não vai. Vai dar tempo de sentir mariposas no estômago? Não vai. Pastor, eu tenho medo de altura. Você nem vai lembrar disso. Você vai ser curado na hora. Imagine. Tem gente que diz, eu tenho medo de altura. Não posso ficar aqui olhando para baixo. Esses dias eu não pastor conhecido meu. Colocou. Foi até engraçado. Ele estava nos Estados Unidos e ele colocou o bebezinho dele perto de uma janela para olhar para baixo. Mas tinha 108 andares no lugar onde ele estava. 108. No Brasil nem existe um prédio dele. E o menino estava lá na janela. Alguém poderia olhar, mas essa criança não ficou com medo. Não vai ficar com medo. Jesus vai fazer isso conosco. A gente vai olhar e... Oh, glória! Tchau, terra! Tchau, carro! Tchau, casa! Tchau, patrão! Amado, vai ser maravilhoso demais! Vai ser muito bom! Esteja preparado, Jesus vai te buscar e Ele vai te arrebatar, Ele vai te levar para Ele. Ele disse em João 14:1, eu vou para um lugar, e neste lugar eu estou preparando uma grande morada para você. Um lugar dele, onde não tem choro, não tem dor, não tem sofrimento, tudo de bom. Para você, para você, para você. Queridos, eu quero incentivar você cada vez mais a se dedicar para Deus. Cada vez mais a viver a sua vida para Deus, por Deus. Como que você pode se preparar para esse encontro com o Senhor nos lares? Primeira coisa que você precisa fazer é uma oração pública. O que é uma oração pública? É numa reunião onde tem uma porção de pessoas, você fazer uma oração assim de mãos erguidas. Eu quero aceitar Jesus Cristo como único, suficiente Salvador na minha vida. Tudo começa aí. Porque tem muita gente que ora assim baixinho pensamento. Nem Satanás não ouviu a oração dela, porque ele não pode entrar no pensamento. Aí ele não sabe se você é de Jesus e se você não é, ele continua te tentando. Tem que falar em voz alta. E as pessoas precisam ver e ouvir você falando. É Mateus 10:32. Tem que confessar com a boca. É por isso que a gente faz o apelo no final do culto, para que a pessoa tenha coragem de sair do lugar dela, vir na frente e todas as testemunhas vejam ela dizendo: eu recebo Cristo como único, suficiente, no Salvador da minha vida. Senhor, escreve o meu nome no teu livro, porque eu quero estar preparado para aquele grande dia. Tudo começa aí.
tudo começa aí. Se você ainda não fez essa oração, você ainda não começou o seu processo de santificação para se encontrar com Deus. Talvez você é o melhor homem, a melhor mulher dessa terra, é uma pessoa honesta, trabalhadora, mas o seu nome ainda não está escrito no livro da vida. Por quê? Porque você não fez esse pedido em voz alta diante da igreja. Precisa fazer isso. Pastor, tem que ser na frente das pessoas? Tem que ser. Precisa ser. Jesus falou: aquele que não me confessar diante dos homens, na frente dos homens, eu não vou confessar ele na frente de Deus. Segundo passo, eu começo a me santificar. Tem uma porção de gente se santificando, mas ainda não aceitou Jesus. Já pulou uma etapa. Tem que voltar, aceitar Jesus e daí se santificar. Fazer o caminho certo. Aí a gente começa a dizer não ao pecado. A gente começa a tirar do nosso coração as amarguras, os ódios, o rancor, as intrigas. A gente começa a tirar do nosso corpo a impureza da boca, a impureza dos olhos, a impureza da mente. A gente muda a maneira de falar. Amado, Pedro foi identificado por causa da maneira dele falar. É claro que por ele ser galileu, ele deveria ter um sotaque, mas Deus escreveu isso na Bíblia porque ele queria deixar bem claro que as pessoas seriam identificadas pela maneira de falar. Quando você está numa rodinha, as pessoas identificam você como um servo de Deus, ainda que você não pregue, não fale uma palavra sobre Bíblia nem de Jesus. Ou a tua boca é tão suja como aqueles outros que estão naquela rodinha de trabalho e ninguém consegue te identificar como servo do Senhor. A sua maneira de falar caracteriza quem você é, quem você serve? Ou na sua boca, a cada meia dúzia de palavras, 3 ou 4 ou 5, são palavrões, palavras pejorativas, irônicas ou maldosas? Pedro foi identificado pela maneira de falar. E Paulo vinha dizer, olha, que não haja na sua boca nenhuma palavra torpe. Que não haja pessoas que façam chocarrice. Chocarrice é aquela pessoa que fica toda hora maliciando, tirando sarrinho dos outros. Gente, isso não é de Deus. O bullying está na Bíblia, é pecado. É, chocarrice. A Bíblia chama como chocarrice. Né? Isso aí. Você é identificado pela maneira que se veste? Jesus, o próprio Jesus, foi identificado pela maneira como ele se vestia. Uma vez ele foi tirar água de um poço e uma mulher estava lá tirando água desse poço. Ela olhou para ele de cima e embaixo. Igual eu e você fazemos quando a gente dá uma encaradinha em alguém. De cima e embaixo. É. Mulher, às vezes faz isso, né? Quando a outra chega perto do seu protetor, né? Ela olha de cima e embaixo e vira. Homem, às vezes faz isso. Dá licença, ele abre as asas. Dá licença, esse território aqui tem nome. Não atinge a virilidade de nenhum homem, viu? Queridos, Jesus foi identificado pela maneira de se vestir. Ela olhou ele de cima e embaixo, mediu bem e falou assim: você é judeu, né? Você é judeu. Ela identificou Jesus pela maneira dele se vestir. Aí Jesus olhou para ela como se precisasse, né? Ele já sabia. E você é samaritana, né? Ele se identificava pela maneira de se vestir. Os cristãos, os servos de Deus, também precisam se identificar pela maneira de se vestir. Amado, tudo me é lícito. Eu posso usar a moda, claro, mas nem tudo me convém. Se aquela moda vai me descaracterizar como uma serva do Senhor, como um servo do Senhor, amado, não me convém. Eu sempre falo sobre esse tipo de coisa. Às vezes as pessoas até ficam chateadas comigo. Mas, querido, como é que uma mulher com baita decotão vai representar Jesus? Com os seus airbags chegando primeiro. Ela vai fazer o camarada pecar se ele for casado.
Ela vai fazer aquele adolescente com hormônio ali na flor da pele pecar. Vigia. Nós temos enfrentado situações como essas. A moda diz assim, o decote é a moda da vez. Todo mundo quer usar decote. Você não precisa usar decote. Você não precisa usar uma bermuda de um palmo. Você pode usar uma bermuda de 1, 2, 3, 4. Se não quiser usar tão comprida quanto a minha, usa de 2, 3, não sei. Não precisa ser de meio palmo para mostrar a montanha do pôr do sol. Não precisa. Em dezembro eu fui almoçar na casa de um parente. E a namorada de um parente nosso, ela sentou no sofá, pronto. Deu pra ver tudo. E a minha filha, eu falei, balalada. Que criança entrega, né? Cara que entrega. E o pior, a santa ia na igreja. Namorada de santo. Eu falei, 3 dias depois vi ele em cima de uma foto numa praia. Ela com um short que dividia a torcida do Flamengo e do Paraná. O problema nem era o short curto. Era a divisão que o short fez na parte de trás. Ai, mas eu tô na praia. Na praia, no meio da rua, quarto da vida. E ainda se expõe no Face. E se alguém fala, acha ruim. Ai, porque você é beata. Beata, é? Se você quer que a sua namorada seja conhecida como uma gostosona da igreja, o problema é seu. Quer ser corno, o problema é seu. Quer ser traído, o problema é seu. Quer ser santo? A vitória é sua. Aleluia! Existe diferença entre o justo e o ímpio. Existe diferença entre o santo e o profano. Jesus foi identificado pela maneira de se vestir. Amados, quer ver? Eu vou falar uma coisa bem simples. Às vezes a pessoa usa uma roupa de tomara que caia. No nosso regimento, como Logos, quem exerce o ministério não usa tomara que caia. Não usa. Mas as pessoas são livres, cada um quer usar, que use. Mas para subir esse altar não sobe de tomara que caia. Por mais que não esteja aparecendo nada. Mas às vezes, meu amado, ombro à mostra dá muito mais ter do que se tivesse escondido ou com uma blusa, sei lá o quê. Faz as pessoas pecarem. Aí não se identifica como cristão. Aí ela vai no mercado, vai na loja, vai no trabalho, vai não sei aonde. Amado, tem uns que são cabeludos, até esconde, ninguém percebe. Agora tem outros que não. Aí como é que se identifica? Fazendo o outro. Você está pecando? Não, talvez não. Você está vivendo a sua vida. Mas você pode estar fazendo outros pecarem. Você pode estar fazendo um homem casado pecar. Você pode estar fazendo um adolescente que está tentando se guardar até que Deus prepare a princesa dele sentir algo que naquele momento ainda não era para ele sentir. Amados, o maior problema de pedofilia começa dentro de casa, porque as mães estão ensinando as suas filhinhas a se vestirem como prostitutas desde pequenininhas. E muitos pais sentem atração pelas suas filhas por causa da maneira que elas se vestem. Se você quiser saber mais sobre pedofilia, investigue. Aqui em Curitiba, aqui no Paraná, tem uma sargento, chama-se Tânia Guerreiro. Ela trabalha muito nessa área de pedofilia. Se você for investigar e descobrir o trabalho dela, você vai ficar horrorizado. 90% dos casos de pedofilia dentro de casa. A criança tem culpa? Não. A culpa é de quem impôs a sensualidade naquela criança.
pai e mãe. Ah, o tio pegou a sobrinha. Esse não viajou. Foi o primo. Foi não sei quem. Foi o próprio pai. Gente, nós precisamos vigiar. É claro que isso não justifica o pecado de ninguém, amém? Cada um vai dar conta do seu pecado. Quem fizer o mal vai pagar o mal que fez. Mas nós não podemos ser instrumentos de Satanás para destruir a vida das pessoas. Não podemos. Precisamos vigiar, precisamos nos portar como forma de pessoas que servem a Deus. Amados, eu fico indignada, horrorizada, quando às vezes eu chego numa loja para comprar roupa íntima para criança, e ao invés daquelas calcinhas que tinham antigamente, tipo shortinho para menininha, nós já temos visto tampinha, fio dental para menininha. Onde é que nós estamos vivendo? Onde é que nós estamos vivendo? Não se deixe seduzir pelo costume deste mundo, diz o Senhor. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos nos portar diferentes. Aí a mãe acha linda, essa peça é linda, minha filha vai ficar linda. Porque agora ela já está com 10 anos. Mês passado eu vi uma garota de 10 anos grávida na internet, mostrando a barriguinha da mãezinha do ano. Lindo, né? Amado, criança. A maneira de se vestir pode ser que não faça você pecar, mas se você fizer outro pecar, você pode ter que prestar contas diante de Deus. Então vigia nessa área, amado, vigia a sua esposa, não deixe ela sair com decotão dentro de casa. Não deixe ela sair mostrando tudo. Não venda a sua esposa. Aí vai chegar outro, vai falar palavras melodiosas no ouvido dela, porque ela está linda, maravilhosa, gostosa. Ela vai cair na lábia dele e vai colocar um chifre em você. Se você tivesse vigiado a sua esposa, se comportado ela como uma mulher decente, amada, a mulher pode andar linda, maravilhosa, elegante, sem estar vulgar. Você concorda comigo? Pode. Eu creio que isso é possível. É possível uma mulher, sim, ser elegante, bonita e até sensual, sem estar vulgar. Ela precisa se adequar, primeiramente, com a sua idade. Gente, uma mulher de 30, de 40, de 50 não pode mais se vestir como uma mulher de 16, de 18, de 20. E nem o contrário, uma garota de 20 se vestir como uma senhora de 60. Vai colocar um colar de pérolas ou sei lá o quê? Não é disso que nós estamos falando. Nós precisamos nos adequar. Qual é a sua realidade? Qual é a sua realidade? Amados, aqui na igreja nós já enfrentamos esse problema. Tivemos que colocar camiseta para que os recepcionistas usem. Por quê? Porque tinha 3 que não sabiam usar roupa sem decote. Ainda tem, até hoje. Tem 2. Mas eu estou orando para Jesus tocar no coração delas. Mas na recepção acabou esse problema, porque agora todo mundo usa camiseta no dia da recepção. Não pode fazer o outro pecar. Não pode. Não pode. Precisamos vigiar. Precisamos vigiar. Nós precisamos estar prontos. Eu aceito Jesus, eu começo um processo de santificação. Eu limpo a mente. Eu limpo os meus olhos. Eu não fico mais assistindo pornografia. Eu não fico mais vendo revista que eu não devo. Eu não fico mais olhando aqueles filmes que não é adequado para mim. Nada disso. Eu limpo a mente, eu limpo os olhos, eu limpo os ouvidos. Eu não fico mais ouvindo as pessoas dizerem qualquer bobagem. Começou de gracinha, começou de malvadeza. Acabou a conversa. Não tem mais conversa entre nós. Acabou. Se você quer falar besteira, vai falar para outro. O meu ouvido é santo. Como diziam antigamente, meu ouvido não é pinico. Purifique a sua mente, purifique os seus olhos, purifique o seu coração. Se guarde. Nós temos visto jovens que não têm mais tido a coragem de se guardarem para o casamento puro.
namoro em braille. E do namoro em braille, dá risada, irmão, é verdade. Do namoro em braille, eles fazem sexo. Eles têm relações sexuais. Uma coisa puxa a outra, porque nós não podemos brincar com a nossa natureza humana. Amado, jovem é assim, você riscou o fogo, pega fogo na hora. Não se brinca com isso. Não pode ficar sozinho. O pai falou, a mãe falou que não é para ficar sozinho. Não é só porque o pai falou ou porque a mãe falou. Ainda que a mãe não tivesse falado, ainda que o pai não tivesse falado, nós não podemos brincar com isso. Porque ficar só para eu, só para você, pois é. Só para eu, só para você, pois é. Só para eu, só para você. Daqui a pouco não tem mais eu e você. Não dá nem para entender quem que é quem. Fala a verdade aí. Fala a verdade. Não podemos brincar com a natureza humana. Se guarde para o seu casamento. Queira se casar virgem. E a virgindade não é apenas o rompimento do ímen. As pessoas acham, perdeu a virgindade. Rompeu o ímen, não rompeu. Não, foi só, não chegou a romper. Então ainda sou virgem. Mentira! Engano! Engodo! A virgindade está na mente. A partir do momento que você mentaliza aquilo, que você faz aquilo na sua mente, amado, Jesus falou, não precisa nem consumar um ato com uma mulher. Aquele que fizer no pensamento já pecou. Um casal de jovem que conversa abertamente sobre sexo, um casal de jovem que faz tudo, menos o finalmente. Amado, virgindade não existe mais. Vamos quebrar esse conceito que virgindade é apenas o rompimento do ímen. Não é. Se a minha mente é impura, se a minha mente é nojenta, se eu planejei, arquitetei, pensei assim, fiz, olhei em revista, olhei em internet, olhei vídeos, olhei filmes. Virgem? Aonde? Antigamente os pais chamavam os filhos e conversavam sobre sexo. Antigamente os professores marcavam uma aula, na minha época era assim, tinha um determinado dia de aula para eles conversarem sobre sexo. Quem lembra dessa época aí? Tinha uma aula só para isso. Só que essa aula era sobre fecundação, sobre não sei o que. Hoje quando os pais vêm conversar com os homens, pai, partiu! Já era! Eles estão dando aula já sobre o assunto. Eles viraram especialistas, PhDs, pós-graduados, já têm mestrado em sexologia, tudo. Eles sabem muito mais que os pais. E aí vão dizer que é virgem? Quem que está enganando? Vamos se preparar para encontrar com o Senhor. Porque Deus vai vir buscar uma noiva pura, uma noiva santa. Vale isso para o adulto também. O adulto solteiro é da mesma forma. Precisa se guardar. O casal precisa se respeitar, se amar, se guardar. Lembre-se, eu guardo a minha mente, eu guardo os meus olhos, eu guardo o meu coração. Eu sou identificado pela maneira de falar, eu sou identificado pela maneira de me vestir, eu sou identificado pela maneira de agir, porque eu decidi ser santo. Ser santo significa ser separado. Santo significa separado. Separado por quem? Separado por Deus. Para quê? Para o arrebatamento. Amado, se você já aceitou Jesus, comece seu processo de santificação. Talvez você não tenha começado ainda esse processo. Talvez você ainda não tenha começado esse processo de santificação. Mas eu quero te lembrar que dá tempo. Dá tempo. Por que, pastora, Jesus vai voltar amanhã? Não, pode ser que ele volte ainda hoje, mas como ele ainda não voltou, como a trombeta ainda não tocou, dá tempo hoje de você pedir perdão, de você se arrepender, de você consertar e fazer uma vida santa a partir de agora. Vigiai, porque não sabem a hora que ele vai voltar.
O fato é que ele volta e só vai levar uma noiva santa. Quem estiver puro, impuro, quem estiver manchado, quem estiver contaminado, quem estiver corruptível, não vai subir. Não vai. Eu vou encerrar mostrando um videozinho para você preparar para mim. Enquanto ele prepara o vídeo, eu quero uma última ilustração. Quem já ouviu aqueles apitinhos, ou já viu aqueles apitinhos para treinar cachorro, que o adestrador faz assim? Você não ouve nada, só o cachorro ouve. Quem sabe desse instrumento? Algumas pessoas sabem, conhecem? Já ouviu falar pelo menos? Levanta a mão, quem já ouviu falar desse apito aí? Algumas pessoas. Então assim, existe um apito que os adestradores usam para treinar os cachorros. Não põe o vídeo ainda. Eles assopram, não sai som nenhum, a gente não ouve. Nós não ouvimos, mas os cachorros ouvem. E eles usam isso para treinar, é um processo do treinamento. Amado, os mortos ímpios, quando a trombeta tocar, vai ser como esse apito. Eles não vão ouvir a trombeta. Eles vão continuar debaixo da terra mortos, aguardando o dia do grande julgamento. A segunda vinda de Jesus, que não dá tempo nós entrarmos nesse assunto, que é depois do levante do anticristo. Vem o arrebatamento. Do arrebatamento, quem ficar, que não estiver preparado, vai pagar um preço altíssimo, porque começa a tribulação. O anticristo se levanta, vai querer dominar a terra, e aquele que aceitar Jesus e que quiser ir para o céu, vai morrer decapitado, porque a Bíblia diz que o anticristo vai degolar aquele que quiser servir a Deus. Aquele que rejeitar a marca da besta, que vai vir ou na mão direita ou na testa, vai ser degolado. Mas ainda vai haver uma chance no final da tribulação. Mas esse serão trevas, tribulações, tormentas, desgraças e mais desgraças. No final de tudo, a Bíblia diz que o sol vai escurecer, a lua vai deixar de dar a sua luz, as estrelas vão cair no céu. E aí a segunda vinda de Jesus. Aí todo mundo vai ter que prestar conta daquilo que fez na terra. A sua vida é sua. Teve gente que pensou isso aqui hoje. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Ok, a vida é sua. Só que, por enquanto, você vai ter que prestar conta dela. Um dia você vai ter que chegar diante de Deus e Deus vai perguntar o que você fez na sua vida. Você me serviu, você me honrou. O que é que você vai dizer para Deus? Para algumas pessoas ele vai dizer, pode ficar da minha direita. Você é bem-vindo no meu reino. E para outras pessoas ele apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus demônios. Para qual lado você quer ir? Pode colocar o vídeo. Apague só primeiro. The Bible says in Matthew chapter 24, verse 20. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24, verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is Pastor está pregando. I want you to know, church, that Jesus A igreja está cheia. this month, or he might come next week, or he could even come. Queridos, nós precisamos estar preparados. Você já pensou se isso acontecesse aqui hoje? Enquanto eu ministrava e você ouvia, a trombeta toca. Metade vai, metade fica. De qual parte você vai fazer? Daqueles que vão ficar assim.
daquele que já está nos braços do Senhor. Precisamos pensar nisso. Não é brinquedo isso. O arrebatamento vai ser assim. Na carta aos Coríntios diz assim, que vai ser num abrir e fechar de olhos. Piscou? Cadê? Você já pensou? Você abre os olhos, cadê meu pai que me mandava ir para a igreja? Cadê minha mãe que me mandava orar e ler a Bíblia? Cadê o meu filhinho recém-nascido que ainda não tinha pecado? A partir daquele momento que aquela Bíblia cai no chão, porque o pregador foi arrebatado, o anticristo se levanta e começa a tribulação na terra, dores e mais dores, você vai pagar para ver? Espero que não. No nome de Jesus. Feche seus olhos. Amado, o arrebatamento não é brinquedo.